Então, dando continuidade à nossa aula de filosofia, nós entramos agora na área da fenomenologia, né? E o nome mais expressivo dessa área é o Edmund Husserl. Tá? O Husserl vai trazer uma nova concepção na área da filosofia. A filosofia dele vai dar um embasamento mais tarde para o existencialismo, quando o homem, na filosofia, começa a se preocupar com a mente humana, começa a se preocupar com questões da própria psicologia. Aliás, a psicologia só pôde ser fundamentada a partir do momento em que se criou a fenomenologia. Todo psicólogo estuda Husserl, tá? O Husserl vai trazer uma nova concepção do que é razão e conhecimento. Então, a fenomenologia é o estudo que fundamenta o conhecimento nos fenômenos da consciência. Quais são os fenômenos da consciência? Eles só se manifestam através da nossa percepção de mundo, ok? Todo conhecimento se dá a partir da consciência e da interpretação que nós damos aos fenômenos. Antes de mais nada, eu gostaria de ir lá para a ideia do que é o fenômeno. Né? Oh, meu Deus. O que é um fenômeno? O senso comum, né, normalmente se diz que o fenômeno é algo que está além da nossa imaginação, algo extraordinário, fora do comum. Né? Mas na filosofia, fenômeno é a coisa que aparece ou se manifesta. Por exemplo, uma chuva com raios é um fenômeno que só pode ser compreendido através da nossa observação. Né? Nós observamos o fenômeno e através da observação nós temos consciência do fenômeno em si. Então nós não podemos compreender o fenômeno tal como ele acontece, mas nós podemos compreender o fenômeno através da nossa percepção e da consciência que adquirimos dele. Se vocês olhassem essa bola de cristal, o que vocês percebem nela? A partir do momento que você olha para essa bola, você sabe perfeitamente que ela tem um formato esférico e que ela vai trazer aí uma ideia de irrealidade. Não é real que a árvore está ao contrário. Não é real que a imagem esteja de cabeça para baixo. Pergunto, como é que vocês conseguem compreender esse fenômeno da mudança da imagem na esfera? É uma pergunta, tá? Podem responder. Como vocês percebem esse fenômeno? Como vocês conseguem percebê-lo? Qual dos sentidos são utilizados? A visão, né? É o primeiro sentido. Você acredita na realidade desse fenômeno? Ele é real? Ele é real? O que você está vendo realmente é real? A árvore está de cabeça para baixo, os galhos? Por que você diz que não? Então você tomou consciência de que isso é impossível. Então, o que te traz a realidade? É o fenômeno em si ou a consciência que você tem do fenômeno? Compreenderam, pessoal? O Husserl, ele vai trazer exatamente esse tipo de pensamento. Não adianta nós acreditarmos que a razão, pura e simplesmente, é suficiente para explicar as coisas. É a consciência que nós temos do fenômeno que nos permite entender algo, que nos permite construir um pensamento. É muito complicado o pensamento do Husserl, né? Mas não é tão difícil assim de se entender. Né? O sujeito perante o objeto, né, percebe o objeto através da consciência. Nós vamos falar muito disso. Já vimos o que é um fenômeno, né? É a coisa que aparece ou se manifesta. Muitas vezes vocês foram enganados pela própria consciência. Já aconteceu, por exemplo, de vocês ouvirem um barulho
E aí vocês perceberam barulho pelo fenômeno da audição, né? E acreditaram que era uma coisa, mas depois de um certo tempo vocês viram que era outra. Vamos supor, um barulho de explosão na rua. Tá, explodiu algo. A princípio você acreditou que era um tiro, mas depois de um certo tempo, depois de refletir e usar a razão, você descobriu que aquilo não passava de uma bombinha, qualquer, ou o barulho do escapamento de uma moto, né? Então, muitas vezes, as nossas sensações nos enganam, mas a consciência do fenômeno permite que a gente chegue a uma verdade, né? O que vocês sentiriam se vocês... Essa é uma obra do Magritte, você já deve ter estudado em História da Arte. Ele, no contexto da obra dele, ele apresenta um homem olhando para o espelho e que não vê a imagem de frente. Se vocês se olhassem no espelho e vissem esse reflexo, o que vocês pensariam? Primeira pergunta, qual é o fenômeno que acontece? Não, a visão não é o fenômeno. O que é o fenômeno aí? Pensa, gente. O que se manifesta aí como fenômeno? Qual objeto? O espelho, né? Vocês estão acostumados a se olharem no espelho e ver aquilo, né, que está de frente para o espelho, ou seja, vocês mesmos, né? Mas se vocês olhassem e vissem essa, tivessem essa visão, que conclusão vocês chegariam? De que isso é real? Vocês chegariam à conclusão de que isso não é real. O que permitiu com que vocês chegassem à verdade? A consciência de que a sua imagem deve estar sempre presente diante do espelho, ou o fenômeno do espelho em si? O que te levou à razão? O que te levou à verdade? A consciência ou, o fenômeno? Certo. A mesma coisa aconteceria se você olhasse para o espelho e não visse a sua imagem, ela não aparecesse. A princípio, você se assustaria. Logo depois, você colocaria a sua mente em ordem através da consciência e saberia qual é a razão daquilo tudo, qual é a verdade naquilo tudo. É realmente um espelho? Né? Porque pode ser um espelho falso, que não reflita a sua imagem, nem a imagem de ninguém. Ou se acontecesse um fenômeno paranormal, é a consciência do fenômeno que permite com que você chegasse à realidade. Pode acontecer um fenômeno paranormal. Existem pessoas que tiveram experiências com Deus que foram únicas. E elas contam isso para a gente não consegue compreender, né? Porque foram experiências que deram a elas consciência de realidade. Consciência, cada um tem a sua. Então, o que o Russell vem trazer de novidade é justamente um apelo muito grande para que nós entendamos, para que a gente possa entender que a consciência é a grande responsável pela nossa razão, pelo encontro com a verdade. E aí, vamos ver na história da filosofia o que cada um deles dizia. Vocês ficaram carecas de estudar isso o ano passado. Platão não acredita nesse mundo em que a gente vive. Ele diz que esse mundo que vivemos é um mundo das aparências. Tudo que a gente percebe pelos sentidos é falso, não é real. A verdadeira razão para ele estaria no outro plano, em um outro mundo, onde a razão pode realmente pode se manifestar. Seria o mundo
da alma, né? O mundo extraterreno. Então, quando ele divide a ideia de corpo, sentido, razão, alma, ele está criando dois mundos. O Aristóteles é discípulo de Platão. Então, ele vai pensar de uma maneira diferente. Ele vai dizer, olha, os sentidos não são tão desprezíveis assim. Não são tão desprezíveis assim. Porque é através dos sentidos que nós percebemos o mundo. Então, obviamente, existe uma relação muito grande entre razão e sentido. Depois, mais tarde, na filosofia moderna, nós vamos ter, na Idade Moderna, Descartes e Hume, David Hume. O Descartes é extremamente racionalista. Ele diz que a única forma de se chegar à verdade é através da razão. Os sentidos não servem para nada. E o David Hume, ele vai trazer o empirismo, a experiência prática. É através dela que se chega à verdade. Mas a experiência em si, ela só existe nela mesma, né? É a compreensão do fenômeno que permite que a gente possa chegar à verdade. Então, existe verdade, por exemplo, num raio que cai do céu? Sim. Mas essa verdade só pode ser adquirida não pela observação do raio, mas pela consciência de que o raio existe. Estão entendendo, pessoal? Vocês não falam nada? Um ou outro. Bom, aí eu peguei uma obra muito interessante, né, que é do Dostoiévski. Vocês já leram alguma coisa dele? É um escritor russo. O pensamento do Dostoiévski é muito ligado à fenomenologia e ao existencialismo. O Dostoiévski escreveu vários livros, todos eles com uma densidade psicológica muito grande, mas eu escolhi esse, Memórias do Subsolo. Trata-se da história de um cara que se humilha, se julga incapaz de agir, inconfiante, não confia em si mesmo, né? É incapaz de tomar decisões e ele se julga tão pequeno que ele se fecha dentro de um porão do subsolo da casa e ele passa os dias todos trancafiado, porque para ele é insuportável viver numa sociedade onde as pessoas são cheias de si, são centradas em si. E esse personagem possui exatamente uma densidade psicológica muito grande para a gente poder chegar à ideia de que a fenomenologia também atinge a nós, né? Quem conhece vocês melhor do que vocês mesmos? Muitas vezes nós não nos conhecemos. A gente descobre coisas na gente que a gente nunca imaginou que fosse agir daquela forma, que fosse pensar daquela forma, mas o que eu conheço de vocês, por exemplo, é exatamente aquilo que me aparece, é o fenômeno, né? Eu não sei quem vocês são na realidade. Eu não sei o que vocês estão pensando agora. Eu não sei o que vocês tomaram no café da manhã. Eu não faço a mínima ideia, né, de quais são as perversidades que passam pela cabeça de vocês. Mas ao meu modo de julgar, eu acho que os conheço. Mas a única pessoa que conhece a si próprio é o próprio ser, né? E que é capaz de se conhecer, de se entender, de se interpretar. Hoje em dia, nós usamos, na área da psicanálise, fazer terapia com psicanalistas. Quem faz terapia com psicanalista está buscando o autoconhecimento. São pessoas que precisam saber das suas potencialidades para poder lidar com o mundo, né? Mas só ela pode se descobrir. O psicanalista jamais vai incutir, né, nela a ideia do que elas são. São elas que se descobrem através do diálogo, através da conversa, né? Então, a fenomenologia também se aplica a nós. O que eu conheço de vocês é o fenômeno, aquilo que me parece ser, e não aquilo que é de fato. O que é consciência? Olha, a consciência é ter consciência em si. É a consciência que você tem de tempo,
É a consciência que você tem ao se pertencer ao mundo e a consciência também que você reconhece nos outros, né? Então, são 4 polos em que a consciência se manifesta em nós. Quando você está dormindo, você só tem a consciência em si. Você não percebe os outros, você não percebe o mundo e você não percebe o tempo. Imagine se o tempo passasse enquanto você dorme. Passasse no sentido de 10, 15 anos numa noite, né? Você acordaria e você teria novamente que buscar a consciência nos outros, quem eles são, a consciência no mundo que mudou e a consciência no tempo, para depois você se encaixar na consciência de si mesmo. A consciência é o que diferencia os homens dos outros animais. Na aula passada, ou retrasada, quando a gente estava falando de Schopenhauer, nós vimos que ele disse que o homem e os animais possuem instinto, mas consciência somente o homem pode ter. Eu sempre uso um exemplo simples. Se você deixar o seu cachorro 2 dias, você ficar fora de casa e ele ficar na casa sozinho durante 2 dias, ele não vai perceber o tempo passando porque ele não conhece o tempo. Ele não tem consciência do que é o tempo. Então, não pensem que o seu cachorro vai ficar ansioso, falando: nossa, são 2 da tarde, meu dono ainda não chegou. São 6 da noite, são 3 da madrugada. Nossa, já se passou um dia. Não existe isso. O homem é o único ser que se reconhece no tempo, no espaço que é o mundo, se reconhece na relação que tem com os outros e se reconhece em si mesmo. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Precisam fazer uma análise, psicanalista. Então tá certo. Ó. Todo mundo precisa. Eu preciso. Ó, então eu vou fechar a sala e parar de gravar. Na próxima aula, então, é de sociologia. Eu já mando o link para vocês daqui a alguns minutinhos, tá?